que ela vem diretamente do Rio de Janeiro para fazer essa palestra para nós. Muito obrigada pela sua presença, Ana Guimarães. Vai usar o pedestal? Vai. Essa linha aqui é sua, tá? Se precisar, essa é sua, tá? Já toma uma linha, já repõe. Se precisar qualquer coisa. Tá bom aqui, você? Acho que tá um pouco alto, né? Acho que é um pouquinho só. Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. João Cabete escreveu um dos hinos espíritas que nós reputamos como de máxima beleza. Uma inspiração realmente divina. O título é Fim dos Tempos. E ele começa dizendo: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. E mais adiante ele diz: vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor. Realmente, Cabete tinha uma inspiração divina. O convite é notável. Somente acreditamos e, naturalmente, da nossa parte, que somos leiga em termos de inspiração, possivelmente não estejamos corretos, ou talvez estejamos. Cada um pense por si. Mas eu acredito que quando eu desencarnar e me encontrar com João Cabete, eu vou dizer a ele que ele escreveu errado. Cabete, não podia escrever isso. Convidar o nosso Senhor, o governador do planeta, para vir reflorir os caminhos que nós destruímos, plantar as flores que nós arrancamos. Não está correto. Nós deveríamos cantar: vem, Senhor, ver os caminhos que nós florimos, depois de aprendermos as tuas lições de amor, de ternura, de respeito e responsabilidade. Resolvemos amanhar a terra, prepará-la e lançar as sementes da fraternidade, do respeito, do carinho, da amizade, da ternura, da afabilidade, da doçura. Lançamos as sementes e elas floriram, Senhor. Porque nesses 2000 anos em que estivemos com os teus evangelhos, nós aprendemos as tuas lições. Vem, Senhor, vem ver os nossos corações perfumados de fraternidade, perfumados de carinho, de amor, amor que nós fomos trabalhando paulatinamente ao longo das nossas experiências, através das múltiplas reencarnações, e que nos facultou a oportunidade de construirmos nesta terra que o Senhor organizou há milênios sem conto, dando-nos a oportunidade de aqui respirarmos. Através das múltiplas reencarnações, fomos construindo amizades através do matrimônio, através da multiplicação da espécie, e quando recebíamos os nossos filhos em nossos braços,
conseguimos colocar no coração deles as sementes da fraternidade, do respeito humano, para construir um mundo onde podemos falar de amor com tranquilidade, porque é uma linguagem, é um idioma que todas as pessoas reconhecem e compreendem. Dizer a ele: vê, Senhor, ver que o nosso mundo não tem guerras, não tem canhões, não tem destruições, não. Nós nos respeitamos, nos amamos, nos queremos bem. Vem, Senhor, vem ver este mundo que nós construímos a par de tudo que o Senhor nos ofereceu, de belo, de extraordinário, de poético, porque nada é mais poética do que a nossa terra. Quando vemos a grandiosidade dos mares, das florestas, dos pássaros, da multiplicidade dos animais, mas principalmente quando nós vemos, Senhor, as pessoas cantando não a música do Cabete, pedindo ao Senhor que venha trabalhar nas coisas que nós destruímos, mas quando vemos as pessoas cantando o hino da fraternidade através das mãos que se estendem para colaborar, para ajudar, para dizer às pessoas: tende bom ânimo, ergue-te e lute. Lute para as conquistas, não das coisas transitórias do mundo, coisas que vamos deixar, mas das joias verdadeiras que temos que colocar no coração. E essas nós iremos levar conosco para onde formos. Então vamos conversar com Cabete. Eu tenho certeza que ele vai nos compreender e vai desculpar a nossa ousadia de discutir um poeta notável como ele. Mas temos que pensar, é chegado o nosso tempo de pensar. 2000 anos de esperanças e carinhos, também foi João Cabete que escreveu. Todavia, não existe tanta esperança nem tanto carinho. Existem mais disputas. E isso é tão interessante, mormente, para nós que temos uma doutrina cujas bases falam de futuro, permitindo que a gente possa esquecer o passado para olharmos com desembaraço e com vontade um caminho que se perde além do horizonte, convidando-nos a fazermos exatamente o que Alta de Souza nos convida a fazer. Eia, agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Os poetas, é interessante, o primeiro livro de Francisco Cândido Xavier foi exatamente um livro de poemas, Parnaso d'Além-Túmulo. E os espíritas leem muito pouco Parnaso d'Além-Túmulo, porque a nossa linguagem é tão chã, tão pequena, tão triste, que a linguagem dos poetas parece que foge à nossa capacidade de entender. E, todavia, os espíritos continuam a enviar poemas. E a Nete, a minha filha, que entende bastante de ciência e que entende bastante do cérebro humano, ela conta o que acontece no cérebro humano quando nós lemos poemas, quando nós tentamos memorizar os poemas. Não se importem com as crianças, eu não me importo. Choro de criança é música nos meus ouvidos, porque para mim a reencarnação
é uma das dádivas de Deus. E criança é o espelho do nosso futuro. Se nós tivermos a oportunidade de ganhar um corpo novamente, nas dificuldades enormes que tem agora para a reencarnação. Então, quando eu vejo uma criança, eu penso que alguém pensou com amor nos que estão do lado de lá. Porque a juventude não quer ter filhos, não pensa em evolução. Coitados, um dia eles despertam. Mas, continuando, o cérebro do ser humano tem um mecanismo especial que nos auxilia também a aprendermos a racionalizar os nossos pensamentos. Porque o cérebro é uma máquina que não para nunca, nem quando estamos adormecidos. Mas nós não sabemos utilizar esse computador que Deus nos ofereceu. Tanto é que a ciência diz que nós utilizamos mais ou menos de 8 a 10% da capacidade cerebral. E os estudos feitos pelos pesquisadores dizem que a memorização das poesias, dos poemas, auxiliam-nos a trabalhar melhormente esse computador, onde a gente coloca tanta coisa que não tem valor, ocupando os espaços, quando poderíamos trabalhar muito melhor e tornar esse mundo um tanto mais feliz. Os 4 evangelistas que tiveram a oportunidade de oferecer-nos as lembranças da passagem de Jesus pela terra têm peculiaridades especiais. Mateus escreveu as suas lembranças 20 anos depois, dedicado aos israelitas. João Marcos escreveu as lembranças de Pedro. Pedro foi narrando a ele as lembranças que tinha da convivência com Jesus. E João Marcos gravou. Lucas escreve as lembranças de Paulo, as notícias de Paulo, tudo que Paulo aprendeu a respeito de Jesus, apesar de Paulo não ter convivido com Jesus, apenas um encontro na entrada de Damasco. Mas ele conta todos os escritos que ele pôde compilar, ele narra aos ouvidos de Lucas. E depois manda que Lucas vá ao encontro de Maria de Magdala e Maria de Nazaré. E ele então recebe as informações das 2 mulheres que conviveram estreitamente com Jesus. E o Evangelho de João foi escrito quando ele já era nonagenário. Ele escreve as suas lembranças. Então é um evangelho profético. E ele começa de uma forma encantadora, uma forma poética. Ele diz: de início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lindo. A gente ainda está matutando, os homens ainda estão matutando para captarem o pensamento de João Evangelista. Mas de minha predileção é o Evangelho de Lucas. Gosto de ler, gosto de tentar sentir o que Lucas sentiu ouvindo a mãe de Jesus, ou ouvindo Maria de Magdala, ou trocando ideias com o apóstolo dos gentios. E o evangelho dele é uma poesia só. E a gente fica imaginando e caminhando pelos caminhos sem fins das lembranças e vai lá para os idos da Palestina distante. E a gente fica imaginando no deserto de Neguev, 3 homens viajando a cavalo. De vez em quando a noite já havia tombado sobre a terra
E lá no Empírio, a lua estava cantando prata sobre a terra e as estrelas se multiplicavam. Eles então retiravam dos embornais um mapa e começava a compará-los com as estrelas. 3 homens, 3 viajantes, mas também ainda atravessando uma parte do deserto de Neguev, depois de atravessar o rio Jordão, um homem puxava um burrinho no qual estava assentada uma jovem cujos cabelos, à luz do luar, pareciam ouro líquido derramando-se sobre as costas. Estava em estado de gestação avançado, e o homem pacientemente ia puxando o burrinho, prestando atenção para que ele não tropeçasse, não magoasse a jovem que ali estava. Deveria contar entre 15 a 16 anos, não mais que isso. E o homem, já com um pouco mais de idade, era todo cuidados para com aquela criatura que ali estava. Viajavam quando a noite já ia avançada e ele buscava um local para guardá-la. Aquela noite era uma noite peculiar, diferente. Tanta coisa parecia chamar a atenção da humanidade. O dia chegou e eles prosseguiram na sua jornada, e aqueles homens também no Neguev continuavam a sua marcha. Chegaram a Val de Betabara. Era onde o rio Jordão se espalhava e se tornava raso, e as pessoas podiam passar tranquilamente através deles. Nas outras partes, o rio Jordão é estreito, todavia bastante profundo. E ali na Val de Betabara, o jovem atravessou puxando o seu burrinho, levando a senhora. A tarde já começava a cair quando chegaram a Belém, Efrata, Belém de Judá. Exatamente a cidade de onde o profeta Miqueias houvera dito há tempos atrás: E tu, Belém Efrata, apesar de pequenina, não estás esquecida. De ti sairá aquele que será a luz do mundo. Aquele homem chegou puxando o seu burrinho e não chamou a atenção de ninguém. Era apenas um viajor solitário com uma jovem que estava em estado avançado de gestação. Procuravam um local para descansar, para passar a noite, mas tudo estava ocupado. Não havia nenhuma pousada onde houvesse um espaço, nem mesmo na estrebaria, onde ele também buscaria acomodar a esposa, a companheira. Não havia espaço, não tinham para onde ir. E então alguém, penalizado daquela jovem naquele estado, disse a eles: fora da cidade existe a casa de um homenzinho pobre, todavia ele tem ali um espaço, uma gruta, onde ele costuma oferecer como pouso para os viajantes. E eles foram para lá e encontraram, numa casa pobre, uma mulher que também estava em estado avançado de gestação. E ela se apiedou da jovem que ali estava, bastante cansada, e ofereceu a eles um local onde guardavam os animais. Ali estava uma vaquinha, um burrinho, alguns animais. O local era aprazível, apesar de não ser grande coisa. Era apenas um pequeno túnel no meio da rocha. Eles se acomodaram ali. Ele preparou um recanto com alguns capins onde ela pôde descansar. E naquela noite em que os dois descansavam naquela gruta, um grupo de homens tomavam conta de rebanhos de ovelhas. Era inverno, o vento soprava e eles estavam em torno da fogueira, conversando. E um deles disse: interessante,
quando saí para estar aqui tomando conta do rebanho à noite, tivemos a oportunidade de ler as Escrituras, eu e minha esposa. E então, quando abrimos os papiros, abrimos exatamente nas falas de Miqueias. E ele dizia: "E tu, Belém Efrata". Não sei por que aquilo caiu no meu peito, no meu coração. Eu tive a sensação que estava acontecendo as promessas daquele visionário. E os outros, calados, ouviram a repetição da promessa de Miqueias. E todos se sentiram tocados. Enquanto isso, no deserto de Neguev, os 3 viajantes continuavam a buscar nos seus mapas o que havia nas estrelas, as concordâncias que havia entre os mapas e as estrelas. E de repente, como que por encanto, os 3 se encontram. Não se conheciam, cada um vinha de um quadrante da terra. E então se apresentam Gaspar, Melchior e Baltazar. Os 3 reis magos se encontram e começam a viajar juntos atrás de um único objetivo. Enquanto isso, os pastores dialogavam a respeito da noite. Nunca tinham visto uma noite tão extraordinária como aquela. Parecia que milhares e milhares de estrelas haviam escolhido aquela noite para um festival de luzes e de beleza. E bem distante dali onde se encontravam os pastores, um jovenzinho de 12 a 13 anos se revolvia na cama sem conseguir dormir. Não sabia por quê. Estava rememorando a viagem que fizera à Grécia. E nessa viagem tivera a oportunidade de, juntamente com seu professor, visitar o grande templo grego, onde os deuses ali estavam nos nichos, tomando conta de todos aqueles que ali chegavam. E ele se recordava de minúcias da sua visita ao templo, quando parou diante de cada nicho, lendo o nome de cada um dos deuses, analisando as tarefas daqueles deuses que ali estavam. E de repente, no seu périplo pelo templo, encontrou um nicho vazio. Não havia nenhum deus ali, nenhuma estátua, e embaixo estava escrito: "Ao Deus desconhecido". Perguntou ao professor o que era aquilo. Um nicho vazio, ao Deus desconhecido? E então o preceptor começou a explicar. Havia notícias de que um dia um Deus viria à terra e seria ele a luz que iria iluminar o mundo todo. Seria ele a força que iria dominar todos os males. Seria ele o pábulo abençoado que iria matar a fome de justiça, de paz e de amor de toda a humanidade. E aquele nicho ali estava porque ninguém sabia como era esse Deus. E o jovenzinho recordava isso e não conseguia adormecer. Saiu, desceu as escadarias do seu palacete e começou a caminhar com os pés descalços pelo jardim florido. E à medida que caminhava, também ele observava a noite estrelada. A lua quase se escondia no meio do fulgor de tantas estrelas. E ele, caminhando, pensava no Deus desconhecido, não sabia por quê. Aquela lembrança estava tão nítida na sua alma, no seu coração. Era como se ele pudesse ouvir o vento dizendo: "É esta noite, é hoje". E caminhando, chegou à beira do regato, mergulhou os pés na água fria, que foi lhe banhando aos pés, enquanto ele sentia no peito o coração disparado,
batendo loucamente. E então ele viu uma grande estrela que se destacava das outras, e ele parecia ouvir uma cantata divina, como se invisíveis menestréis estivessem tocando instrumentos magistrais e cantando uma música de embalar corações. Ele cai de joelho na beira do regato e murmura com os lábios trêmulos: o Deus desconhecido. Aquele menino viria a ser mais tarde Lucas. Mas no meio do deserto, os 3 reis magos caminham e percebem uma grande estrela que se destaca e começa a viajar pelo empíreo. E eles acompanham. O Deus desconhecido estava agora perfumando a terra com a sua presença. E enquanto isso, em volta da fogueira, aqueles homens simples discutiam a respeito das palavras do profeta. E pensavam que Belém estava escolhida, mas Belém era uma cidadezinha tão pequena, tão tímida. Mas aí alguém lembrou: todavia, é a cidade do grande rei Davi. E nós sabemos que o dia que chegar o grande rei, o dia que chegar o Messias, ele virá através da família de Davi. E o outro então falou: todavia, se ele realmente vier, não virá para as nossas mãos, ou não virá para as nossas famílias. Muitos de nós pertencemos também à família de Davi, mas somos do ramo pobre. Ele nascerá num palácio, do ramo rico da família de Davi. E eles discutiam o assunto quando alguém falou: vejam, os nossos rebanhos não estão mais aglomerados como costumam ficar, com frio e temerosos dos lobos, mas estão pastando tranquilamente. Vejam, o capim que estava morto e seco, agora parece que está reverdecido, e o rebanho está pastando. Vejam, as estrelas, parecem que elas estão brincando lá no alto, no empíreo, e aquela grande estrela que está se destacando e parece caminhar nos céus. Vejam, e o temor tomou conta dos pastores. Aqueles corações simples começaram a bater mais rapidamente, temerosos do acontecimento que estava se dando. E então a grande estrela se destaca e eles ouvem vozes divinas que cantam, instrumentos magistrais tocados por menestréis divinos, e uma grande voz que diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens. Que bom seria se isso voltasse a acontecer. Que uma voz divina falasse nos céus de toda a terra: glória a Deus nas alturas. E que nós deixássemos de sermos tão materialistas para nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus, espiritualistas. Glória a Deus. Oh Pai, vai chegar o dia em que nós, os seus filhos, iremos reverenciar o teu nome. Não iremos repeti-lo em vão, mas iremos falar quando realmente as conquistas morais fortalecessem a nossa vontade de ser bom, de ser honesto, de ser digno, de ser fiel.
de ser verdadeiramente filhos de Deus, filhos do Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E os pastores se ergueram e começaram a acompanhar a trajetória daquela estrela. E se aproximaram de uma gruta simples, que estava fracamente iluminada. Ali estava uma jovem, linda, de cabelos cor de ouro velho, olhos como duas nesgas de céus, debruçada sobre uma lapa simples, onde sobre o capim, que era o alimento dos animais, descansava uma criança. E do outro lado, um homem de olhos marejados de pranto fitava aquelas duas cabeças, a da criança de louros cabelos e aquela jovem cujo olhar de ternura parecia tentar aquecer a criança que estava desnuda. Os pastores pararam, a estrela pousou lá longe, bem sobre a gruta, e eles ficaram extasiados diante daquela imagem que ali estava. Não sabiam porquê, mas era como se algo tocasse a alma daqueles homens simples, e foram os primeiros a se curvar diante de Jesus, que ali estava na manjedoura. Existem controvérsias entre a chegada dos reis magos. Uns dizem que eles chegaram 2 anos depois do nascimento. Outros dizem que eles chegaram naquela noite. Mas eu gosto de pensar que também eles chegaram, cada um trazendo a sua doação ao Rei dos Reis, à luz do mundo, ao pão da vida. O perfume, incenso, mirra, a doação de Baltazar, Gaspar e Melchior. E assim ele veio ao mundo, como diz Tagore, leve como um aroma, bom como um favo de mel. E iluminou a terra com a sua presença, apesar da ignorância que sempre graça em meio aos homens. Ele caminhou para deixar a mensagem mais extraordinária que se pode recolher na terra. Não tinha títulos nenhum, não era doutor, não era professor. Ele era a luz do mundo, só isso. E nas narrativas que vêm lá do passado para despertar a nós que estamos adormecidos na ignorância, as narrativas vêm para dizer que um dia a sua mãe começou a buscá-lo e ele havia desaparecido. Contava 12 anos e ela ficou sabendo que ele estava no templo. E lá, aos 12 anos, ele discutia com os doutores, falando com a autoridade de quem ia além dos papéis, além das escrituras, que ia além do além, porque toda a terra foi organizada mercê da sua vontade, do seu trabalho. E ele conversava com os doutores da lei, os mesmos que iriam um dia conduzi-lo ao cimo do Gólgota para colocá-lo numa cruz, os mesmos. Mas ele possivelmente sabia de tudo isso.
e não havia temor em seu coração. E ele aguardou um bocado de tempo, porque era necessário, segundo Isaías, que a voz do que clama no deserto viesse para aplanar os caminhos do Senhor e endireitar as suas veredas. Palavras do profeta Isaías. Ele sabia que era necessário que o seu primo viesse primeiro para alertar o povo de Israel. E lembrando que exatamente naquele povo onde os profetas nasciam, todos os dias saíam das areias do deserto, homens falando de revelações, homens falando a respeito da história do mundo, do que viria a acontecer. De repente é como se os céus estivessem calados. Nenhuma palavra, nenhum profeta se ergueu durante 400 anos. 400 anos de silêncio, em que o povo hebreu aguardou que as palavras de Isaías se tornassem realidade. E de repente, a voz do que clamava no deserto sai para alertar as criaturas. Acordem, eia, agora, enquanto é hoje, eis que chega aquele que, diferente de mim, que batizo com água, ele virá para batizar com fogo que nunca se apaga. A voz de João Batista acorda o povo hebreu, desperta-os. Alguma coisa estava acontecendo, porque de repente os céus que estavam tão calados, os céus que não mandavam nenhuma notícia para o povo, de repente faz com que uma voz tonitruante, forte, saia do peito esquálido daquele homem que passava fome no deserto. E ele então pousa na Val de Betabara para batizar as criaturas com a água, como ele dizia. E os homens tão estranhos, os homens são muito estranhos, como eles tossem todas as coisas e de repente começam a batizar bebês. Não sabem o que é o batismo. Batismo de João Batista é renovação. Acordar as criaturas para a escolha que devem fazer sobre uma vida mundana ou uma vida espiritualizante. Então, uma criança não tem ainda a possibilidade de fazer escolha, mas você já tem. Você pode escolher. Então, o seu batismo é um batismo de renovação. Quando você vai se divorciar do passado, das escolhas feitas ontem, para iniciar um processo diferenciado de existência. Esse é o verdadeiro batismo. E é disso que o Batista fala às margens do Rio Jordão, na Val de Betabara. E muitos daqueles que viriam ser discípulos mais tarde começaram a acompanhar. Era o que anunciara o profeta. Então, aquele homem era um precursor. Depois dele viria o verdadeiro, o que faria o batismo do fogo. Então muitos acompanhavam Batista ouvindo as suas pregações. Mas tudo isso provocava tanto mal-estar nos senhores do poder, do dinheiro, das posses. E o João Batista já estava quase que anunciado a sua decapitação. E enquanto isso, ele crescia. Trabalhava junto, não se fala a respeito da vida de Jesus dos 12 até os 30 anos, não se tem tanta notícia a respeito, mas Scholem Asch diz que ele simplesmente trabalhava na oficina do seu pai, trabalhava. E no filme Ben-Hur tem uma cena linda em que o artista principal, sendo levado como prisioneiro, ele tomba e então sai de uma oficina um homem
trazendo uma veste grosseira, os cabelos chegando à altura dos ombros. Ele não aparece de frente, só de costa. Então ele pega a água e vai levar para o prisioneiro, cuja pessoa haviam negado um pouco d'água. Naquele momento o guarda vem e ele simplesmente levanta e olha o guarda. A expressão do rosto do guarda fala da autoridade daquele moço que ali estava. Era Jesus. Então a gente fica construindo na nossa mente tudo isso. E ali, enquanto o Batista estava na sua tarefa, ele estava escondido, não apareceu. Que coisa interessante que é o respeito pela tarefa de um e do outro. E é quando ele vai às bodas de Caná, quando ele mostra a sua autoridade, o seu poder por primeira vez, antes de iniciar o seu apostolado verdadeiramente. Por quê? Simplesmente porque mamãe pediu. A mãe pede a sua interferência para que a festa terminasse com alegria, como deveria ser. E ele diz a ela: ainda não é chegado a minha hora. Mas ele realiza a primeira demonstração do seu poder nas bodas de Caná. Depois, numa noite também de luz, quando a lua enfeita a terra com véu, um lindo véu de prata, ele chora. As lágrimas correm-lhe pelo rosto e se perdem na barba espessa. Ele fita as estrelas lá longe e alguém pergunta: chora, Senhor? Neste momento, João Batista está sendo decapitado. Era chegado o momento dele. Partia o Batista e crescia então o nosso Mestre, o Senhor Jesus. E durante 3 longos anos, a sua palavra encantou o coração dos discípulos. A sua palavra despertou criaturas. E as suas mãos pensaram tantas feridas, lavaram os leprosos, devolveu a vista aos cegos, fez caminhar os paralíticos, fez falar o tartamudo, tantas coisas. E as pessoas se lembram dele pelas coisas que ele fez. Ele curou leprosos que depois desencarnaram. Ele fez falar mudos que depois desencarnaram também. Então tudo é tão transitório. O que ele deixou realmente, isso deveria ficar em nossos corações, quando ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quem ama não tem inveja, quem ama não tem ciúme, quem ama não grita, quem ama não briga, quem ama não faz tanta coisa que a gente vive fazendo. Então as palavras dele, essas realmente têm valor, porque as curas que ele realizou, depois com o tempo, as pessoas morreram ou desencarnaram, que é melhor. E a mesma coisa acontece conosco, aqueles que vão à casa espírita esperando que os espíritos curem as suas mazelas e depois vão desencarnar também, vão deixar o corpo que foi curado. E daí, qual a mudança que se estabeleceu? Nenhuma, porque as nossas enfermidades são construções nossas. O senhor bebe, o senhor fuma, a senhora fuma. Aliás, é tão interessante isso, porque hoje o índice de mulheres fumantes, olha a diferença.
o índice de mulheres alcoólatras. Ó, a diferença. Então a gente fica se perguntando. Hoje, a tecnologia estabeleceu a diminuição das distâncias. A tecnologia faz coisas extraordinárias, e das mais extraordinárias fez com que as mulheres trabalhassem em casa menos. A gente tem máquina de lavar roupa. Antigamente a minha mãe lavava na beira do córrego, abaixada, esfregava. Hoje bota dentro da máquina e funciona. Antigamente a gente ia cortar lenha para poder acender o fogo, para poder fazer a comida. Hoje não, a gente aperta um botãozinho assim, o fogo acende e a gente faz. Então hoje nós temos a vida tão simplificada, e o que é que nós fazemos? Sim, nós fazemos coisas extraordinárias. A TV Globo tem novelas que é uma beleza. Outro dia, o meu neto, já tem um bocado de tempo, ele disse: não, vó, isso aqui é da juventude, é para criança. É um programa que tinha, não me lembro o nome também. E ele: não, isso aqui é para os jovens e tal. E eu resolvi me sentar do lado dele para assistir. Eu falei: isso é para jovens? Que tipo de jovem, meu filho? Uma menina que dentro da sua casa grita com a sua avó, trata a avó com tanto desrespeito. Isso é para você, meu filho? Você vai tratar a sua avó aqui dessa forma? Meninos que vão para a escola com segundas intenções, nenhuma intenção de estudar. Eu falei: é para isso? Isso é para a juventude? São as aulas que a gente dá para a juventude, meu filho? Ele falou: desliga a televisão, vó, não vou assistir mais. Pelo amor de Deus. E agora está lá repetindo uma novela que o dia eu estava na casa de uma amiga e ela estava vendo amor, não sei o que lá de amor. Repetição. A menina distrata a sua mãe. É isso que nós estamos recebendo hoje, porque a gente não precisa se preocupar de rachar a lenha para acender o fogo de manhã. A gente não precisa se preocupar de pegar a trouxa de roupa e ir para a beira do rio ou no batedor para esfregar e lavar. Não, tudo é tão simples que a gente tem bastante tempo para fazer nada e para aprender tanta coisa que destrói a nossa sociedade. Então os pais hoje não têm o respeito dos seus filhos. Oh, meu Deus! Saudade do meu pai. Porque eu estou com 84 anos. Então eu posso pensar no passado. Porque lá, no meu passado, não tinha ferro elétrico. Não. A gente passava era com ferro de brasa mesmo. Soprando. E era tão bom. Tudo isso. Porque a gente não tinha televisão. A gente não tinha. As pessoas que tinham posses tinham rádio. A gente não tinha nada. Mas nós tínhamos as noites enluaradas, em que papai se sentava e contava história para nós. 7 filhos. Ele reunia e contava histórias. E era tão bom. Nas noites de lua, ficávamos sentados e o meu pai e a minha mãe tinham vozes lindas e faziam duetos, cantavam. Se vocês pudessem abrir a minha cabeça, vocês iam ver quantas músicas do passado eu tenho guardadas aqui, que aprendi com eles. E eram músicas lindas, que elevavam a alma da gente. Não eram as músicas de hoje, não. E nem as danças da atualidade, tudo era diferente. Não sou saudosista, aliás a Nete sempre fala para mim: mãe, para de ser saudosista. Pensa que nós estamos vivendo uma época em que também a facilidade com livros, como diz Castro Alves: ó bendito quem semeia livros, livros a mão cheia e manda o povo pensar. Oh, meu Deus do céu! A senhora pensa? Pensa? Não vou perguntar em quê. Não vou perguntar de jeito nenhum.
Mas os livros mandam a gente pensar. Eu estou passando uma temporada feliz, porque eu tenho lido tanto. Passo os dias lendo ou comendo, como vai o meu anfitrião aqui. É uma tristeza. Ou leio ou fico comendo, uma das coisas. Mas ler é tão importante isso, ocupar a mente, modificar a estrutura dos pensamentos que nos animam. Isso é muito importante. Nós estamos aqui não é para a gente se divertir, não. Nós estamos aqui para aprender. E sofremos porque semeamos e as nossas sementes foram muito tristes e muito ruins. E hoje nós temos de volta as sementes que nós plantamos. E a nossa colheita hoje não é das melhores. Mas ele também disse, lá no passado, eu não vos deixarei órfãos. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que vos relembrará tudo o que vos tenho dito, e acrescentará outras tantas coisas, que de momento não vos posso dizer. E o Consolador veio, a doutrina espírita, que precisa ser lido. Jesus disse a Pedro, Pedro, eu não vim curar corpos. A doutrina espírita fala para nós também. Os espíritos não vieram para curar corpos, mas para estruturar um modus vivendi diferenciado nas almas, em nós que estamos aqui. Vamos pensar nisso. Eu estava falando numa penitenciária lá no Rio de Janeiro. Não era uma coisa muito boa. Diante de mim estavam 50 presidiários. Antes, quando eu estava chegando, tinham 2 sacerdotes cantando. E eu parei na porta. Eles iam terminar o trabalho deles e nós começaríamos o nosso. Mas eles estavam cantando tão lindamente, tocando violão e cantando. Eu quero ter 1 milhão de amigos, mas eu não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. E eu fiquei de pé olhando aqueles 2 moços tocando violão e cantando, mas eu olhava também os presidiários. Eles levantavam os braços. Eu quero ter um quintal sem muros, eu quero ter 1 milhão de amigos. E aquilo batia aqui no meu peito. Eu falava, meu Deus, eles querem um quintal sem muros e estão atrás de uma muralha. Eles querem ter 1 milhão de amigos e não tem ninguém. Não tem nada. E eu pensava naqueles 2 moços que estavam ali, intentando oferecer um pouco de alegria para aqueles corações. E todavia a música não se estruturava com aquela realidade. Eu quero crer na paz do futuro, mas qual seria o futuro daqueles homens? Eu quero ter um quintal sem muros, ter 1 milhão de amigos. Será que eles conseguiriam um amigo? Eu não sei. Então, os sacerdotes pararam, encerraram a tarefa deles, ia começar a nossa. E quando ia saindo, a senhora que fazia aquele trabalho lindo, Dona Idalinda Aguiar Matos, que já está no plano espiritual, ela então convidou os sacerdotes para permanecerem ali, e eles ficaram. E quando eu estava sentada ao lado dela e ela conversando com os rapazes, com os homens, eu vi um moço bonito. O rosto estava bem barbeado, ficava até azulado, tão negro que eram os cabelos, cortado escovinha, bem curto. Cabelo, moço bonito. E ele olhava para mim com um olhar de desdém. Sorria, parecia que estava zombando. Era uma situação desagradável.
E eu não sei por que eu ficava olhando para ele. E eu via que ele estava rindo de mim, possivelmente pensando: o que essa mulher vai falar para a gente? E eu não conseguia desviar os olhos dele, parecia um hipnotismo. E eu comecei a pedir aos espíritos: por favor, me libertem desse rapaz, que eu não consigo parar de olhar para ele. E a senhora terminou e passou a palavra para mim. Eu levantei e olhei para o outro lado, mas os olhos vinham e paravam em cima do moço. Aí eu comecei a falar e esqueci de tudo. Esqueci dele, esqueci de tudo. Pensei apenas que eu queria falar com o coração. Não queria falar palavras, palavras e palavras. Eu queria que o coração falasse, que aquelas criaturas sentissem o que eu estava dizendo. O amor que eu tenho pela doutrina espírita, o amor que eu tenho por Jesus. Eu queria dizer isso para eles. E eu tentei. Não sei se consegui, mas terminei a palestra, encerrou. Para sair da sala tinha que subir 3 degraus. E os guardas estavam todos ali na porta. E eu fui saindo. Quando eu ia subindo o primeiro degrau, alguém segurou o meu braço. E eu me virei. E era ele. Era o moço. E ele falou: posso falar um minutinho com a senhora? O guarda veio. Eu disse: calma, pode deixar. Eu disse: fala, meu filho. Ele falou assim: um dia eu vou contar a minha história para a senhora. E depois ele contou. Mas eu não vou contar para vocês agora. Outro dia. E ele então disse assim: eu estou aqui, mas eu sou inocente. Como todos dizem isso, eu fiquei meio assim. Então, há 5 anos que eu estou aqui. Depois que eu fui preso, os meus pais morreram de desgosto, de tristeza. Meus 2 velhinhos morreram. Eu chorei durante 2 anos. Eu chorei. De dia, de noite, eu chorava. Até que, de repente, o coração foi endurecendo, endurecendo. E eu não chorei mais. Tem 3 anos que os meus olhos não sabem o que é uma lágrima. E aqui no peito tem uma pedra de gelo. E todos os dias, e à noite também, eu digo a mim mesmo: quando eu sair daqui, os homens vão entender, vão conhecer o que é uma fera verdadeiramente. Eu vou cobrar centil por centil de todos aqueles que cruzarem o meu caminho, a miséria que eu passo aqui dentro. E essa pedra de gelo me dava a segurança de dizer a cada noite do mal que eu iria fazer à sociedade quando saísse daqui. Quando a senhora entrou, eu fiquei olhando e eu estava rindo da senhora. O que é que essa criatura vai dizer? O que é que ela sabe de presidiários? O que é que ela sabe de viver atrás desses muros? Ela não sabe nada, não conhece nada, então vai dizer um monte de bobagens que não são verdadeiras, porque os homens lá fora são maus. Os homens lá fora não têm coração, e os daqui de dentro também não. Então eu estava rindo da senhora, e eu vi que a senhora estava prestando atenção em mim. Mas depois a senhora me esqueceu, e começou a falar de um Jesus no qual eu nunca pensei. E de repente, os meus olhos que estavam secos há 3 anos, eles começaram a lacrimejar, e as lágrimas correram pela minha face. Então, eu queria pedir à senhora: volte aqui, volte outras vezes, nem que seja apenas para me fazer chorar. Eu preciso chorar. E ele virou as costas e foi embora.
E eu fiquei pensando, às vezes a gente precisa chorar. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora a grande distância, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes. E eu mesmo sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas aflus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando mil cores ao dia, jardim suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela aventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada.